Olá, sou Elias Nascimento e eu quero pregar essa palavra aqui para vocês. Abram em Jeremias 17, 5. Diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que a Bíblia tenta nos ensinar aqui, né? Que o homem, a criatura criada por Deus, o ser vivo, o ser humano, foi feito para manter apenas uma pessoa a sua lealdade. Isso é a Deus. O homem foi criado para que Deus recebesse dele total confiança, para que nós delegássemos todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, todo o nosso sentimento. A Bíblia fala que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas. Ou seja, que Deus tem que ser o primeiro lugar sobre nossa vida. A Bíblia fala nesse versículo que nós não devemos confiar em outros seres humanos com a nossa força mortal no nosso braço. A única confiança que nós devemos dar a qualquer outro ser humano está debaixo da confiança que devemos dar a Deus. Ou seja, devemos ser leais e confiantes em Deus a todo momento. Se Deus disse que é para ficarmos lá de um ser humano, ou de lá de certos princípios, e aquele ser humano está de acordo com esses princípios, então devemos ficar do lado desse homem, desse ser humano. Deus diz que nós devemos confiar somente nele. A Bíblia diz que o homem é salvo pela fé, a fé em Cristo. Em Hebreus vem falar que vários homens do passado foram salvos por sua fé em Deus, porque creram que Deus iria trazer misericórdia para eles. Eles creram que era Deus que iria trazer a misericórdia, e não um homem qualquer, ao menos não um homem qualquer. Mas o homem que trouxe misericórdia para eles foi o próprio Deus encarnado. Ou seja, Deus é o único a quem o homem deve dar lealdade, a quem o homem deve buscar a sua misericórdia. O homem não deve procurar misericórdia em outro homem. O homem não deve procurar que irá receber o bem toda vez de outro homem, porque outro ser humano não irá lhe promover bem a toda hora, a todo momento. Seres humanos são falhos. Seres humanos erram, seres humanos cometem erros, seres humanos estão sujeitos ao pecado. A Bíblia fala que o ser humano foi vendido à escravidão do pecado, porque pelo seu arbítrio ele escolheu o errado, ele escolheu se afastar de Deus. Por isso que quando nós se tornamos com Cristo, nós precisamos ser regenerados. Quando nós cremos em Cristo e temos fé no seu sacrifício, nós somos regenerados como uma nova criatura, para que nós possamos viver uma nova vida. Aí finalmente deixamos de ser escravos da justiça, escravos da injustiça, e passamos a ser escravos da justiça, da obediência para a justificação em Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que crer em Jesus Cristo para sermos transformados, e nós não podemos acreditar em outro ser humano da mesma forma como nós acreditamos em Deus, em Jesus Cristo, porque a Ele nós devemos toda a nossa confiança, e nós devemos toda a nossa confiança a Ele, porque Ele é consistente em tudo quanto faz e age e fala, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é imutável no seu caráter. Se Ele diz algo, esse algo é justo. E se Ele faz esse algo justo, Ele sempre irá fazer esse algo justo. Sempre irá fazer conforme aquilo que Ele fala. Ou seja, Deus é justo. A Ele nós devemos a nossa lealdade. Em quem nós devemos confiar? Em Deus. Não é em homens. Homens são falhos. Homens erram. Homens se desviam do único caminho que nós devemos seguir, que é o do próprio Deus. Ou seja, nós não devemos confiar em homens, porque nós confiamos em Deus. A Bíblia nos leva a crer,
por que nós deveríamos pensar, por que nós devemos crer em Deus? Por que nós devemos a nossa lealdade a Deus? Por que nós devemos confiar nele? Bem, devemos confiar nele por alguns motivos. Primeiro, pelas Escrituras. Nós sabemos pela palavra de Deus que Deus é confiável. Do começo ao fim das suas Escrituras, mostra o quanto Deus é santo, puro, justo. Nas Escrituras mostra a moralidade de Deus, mostra a sua pureza, o seu caráter, mostra o quão bom Deus é. As Escrituras mostram aquilo que Deus pode florescer no ser humano, aquilo que Deus pode infundir em nosso coração para que nós venhamos a praticar o bem uns aos outros, para que nós venhamos a finalmente ser declarados confiáveis uns aos outros. Nós só podemos praticar a bondade porque nós temos o Espírito de Deus, porque qualquer bondade que nós viemos a praticar, qualquer bondade, qualquer ato que nós chamemos de bondade, viemos a praticar, e não for feito com fé em Deus, for feito para a glória nossa, é um ato em vão, uma obra em vão, não é pura, não é santa, não é justa, porque não foi feito debaixo da guarda de Deus, não foi feito para glorificar a Deus. Nossos atos devem glorificar ao Senhor, e quando nós praticamos atos que glorificam ao Senhor, nós passamos a ser dignos de confiança, não por causa de nós mesmos. Nós não devemos confiar na mão humana, no braço humano, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar porque as Escrituras falam que Deus é santo, puro e justo, e nós devemos confiar nas Escrituras porque de cabo a rabo, do início ao fim, do princípio ao fim das Escrituras, elas são coerentes e consistentes em tudo aquilo quanto se fala. Por isso nós podemos crer em Deus. Segundo ponto, as testemunhas de Cristo. Devemos crer em Deus, porque não só pelo próprio Deus revelado nas Escrituras, mas porque outros testemunharam tal revelação e tiveram a experiência do próprio Deus. Já eu falo da experiência, de ter a experiência com o próprio Deus, mas existe também a testemunha da experiência. Nós podemos saber que Deus é digno de confiança porque outras pessoas demonstraram que Ele era digno de confiança. Outras vidas foram transformadas por causa de Deus. Quando Deus transforma essas vidas e nós temos elas como um exemplo, nós podemos saber que nós podemos confiar em Deus, porque elas são a expressão do caráter dele. Nós não só vemos nas Escrituras a expressão do caráter dele, como nós também vemos isso na vida de outras pessoas, que demonstram o que nós devemos praticar e como nós devemos seguir a vontade dele. E das três coisas que eu posso colocar agora aqui em primeiro lugar, é o próprio Deus. Os valores do próprio Deus é o que determinam que Ele é digno de confiança. E como nós descobrimos os valores do próprio Deus? Quando olhamos para a natureza, no nosso ambiente, nós reconhecemos aquilo que nos é preferível, que nós chamamos de bom, que nós chamamos de bem, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós procuramos. Ao nosso redor, aquilo que nós procuramos é o bem-estar, né? A felicidade. Nós procuramos que nós possamos receber o máximo de conforto, o máximo de alegria e equilíbrio na nossa vida. E essa alegria e equilíbrio só pode ser alcançado de maneira a obedecer a Deus. Deus ensina que é bom e justo, podemos descobrir isso por meio da natureza. Se descobrimos qual é o equilíbrio, qual é o que gera o bem-estar no meio da natureza, nós descobrimos a vontade de Deus. Posso afirmar que esse bem-estar é o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Nela ensina o bem-estar, nela tem leis morais, justas, até políticas, que ensinam como regrar o bem-estar do ser humano. Nela nós aprendemos como é o praticar a vontade de Deus. E como nós sabemos que tal bem-estar é fazer a vontade de Deus? Porque Deus é amor. Deus quer o bem-estar de suas criaturas.
Se Deus quer o nosso bem-estar, é o nosso dever também querer o nosso bem-estar. Por isso nós sabemos que nós podemos confiar em Deus. Por quê? Porque Ele se revelou nas Escrituras, Ele testemunha por meio do povo, na moral do povo, e Ele apresenta sua própria moral na realidade. O próprio Deus se apresenta por nós no meio da realidade. Nós podemos ver Ele ao nosso redor. Nós podemos saber que Deus existe e é digno de confiança, porque nós vemos Ele em nossa volta, nas Escrituras e nas pessoas ao nosso redor. Além de ser nós mesmos, como nós aceitamos e cremos que Deus é digno de confiança. Então a Bíblia fala que nós devemos confiar em Deus, temos fé em Deus. Para ser salvos, precisamos crer em Deus, ter confiança em Deus, em Jesus Cristo, não em homens. Porque muitos aí afora têm confianças em homens. Muitos aí afora colocam as suas ideias de como o mundo deve ser em políticos, ou mesmo até em ideologias de outras pessoas. Vemos aí como em Karl Marx, eles colocam a ideia do comunismo como sendo um ideal de sociedade, colocam que é possível ter uma sociedade perfeita na Terra, movida por homens, feita por homens, escolhida por homens, como se o ser humano fosse capaz de gerar algo que fosse perfeito. Os seres humanos são imperfeitos. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, ele pode errar. Então, quando os homens se colocam ao júri de Karl Marx, estão colocando a sua confiança em líderes humanos, em ideologias humanas, estão colocando a sua confiança em homens, no braço humano. Então eles colocam a confiança como se o ser humano pudesse fazer alguma coisa, como se o ser humano pudesse mudar a sociedade para a perfeição, coisa que não pode. O ser humano pode mirar a perfeição, pode desejar a perfeição, mas chegar lá só no paraíso. Só Deus pode nos dar a perfeição. O ser humano não tem capacidade de chegar nela por si mesmo. É necessário a graça divina para que um dia nós podemos chegar lá, que é o paraíso de Deus. Então o ser humano coloca nessas ideias espúrias, como o comunismo, a ideia de que o homem pode chegar no Estado, como no socialismo, e dominar tudo e organizar tudo a respeito do que o ser humano vai fazer, e um homem só, ou uma série de homens poder liderar e dizer o que todos os outros homens vão fazer, tudo, mas em tudo quanto eles fazem, organizar a vida de todos eles ali, perfeitamente. Isso não é possível. Não é possível chegar a uma sociedade perfeita aqui na Terra. Só Deus pode trazer uma sociedade perfeita. Só Deus pode fazer com que nós venhamos a alcançar uma sociedade dessas, que é no paraíso. Uma sociedade onde Deus é o governador de tudo e Ele dá tudo quanto cada um merece, quanto cada um precisa. Deus é o único que pode fazer esse cálculo. Ele é o único capaz disso. Nós, seres humanos, não somos capazes disso. Somos imperfeitos. Isso não é possível. E não só o comunismo, como as ideologias marxistas, não só o socialismo, como também existem também ideias espúrias de colocar homens para serem idolatrados. Nós não devemos idolatrar homem nenhum. Nenhum homem merece ser digno de confiança, do mesmo modo como Deus é. Qualquer confiança que um homem presta a outro homem tem que ser sob a guarda de Deus, porque esse homem está fazendo a vontade de Deus. Se ele deixou de praticar, se ele cometeu alguma falha, ok, deixe de dar. Você não merece a confiança que nós damos a Deus. Se o homem faz algo certo, ele é digno de elogio. Se ele faz algo errado, ele é digno de reprovação. Somente Deus pode receber a confiança que é delegada, que nós devemos dar uns aos outros no Evangelho, é somente a Deus. Qualquer confiança que nós demos um ao outro tem que ser sob a jurisdição do próprio Deus. Então nós não devemos confiar uns nos outros, nem zelar por ter uma confiança em algum homem desmedida. Não podemos gerar idolatria no meio dos homens. Idolatria não é somente feito com as estátuas, como fazem os católicos, quando
adoram os seus santos, as suas imagens de escultura que fazem para si. Mas idolatria também é você levantar o homem e colocá-lo ele acima de tudo, colocá-lo que ele não pode errar, colocar lealdades com ele acima de qualquer outra coisa, acima do próprio Deus. Não se pode colocar lealdade a um homem como se coloca lealdade a Deus. Homens erram, lealdade estão aos valores e princípios do próprio Deus. Lealdade está ao próprio Deus. Não se coloca lealdade a homens, coloque-se lealdade a Deus. É Deus o único que não erra. Ele é o único que não pode errar. Ele é o único que faz tudo direito e tudo certo. Não faz sentido nós venhamos a prestar. Não faz sentido nós venhamos a prestar lealdade e confiança a homens quando eles erram, quando eles cometem erros, e quando alguém comete algum erro, esse erro deve ser apontado. Eu vejo muitas pessoas colocando lealdade a homens que elas não colocam nem ao próprio Deus, elas não colocam servir na sua própria vida o que Deus requer delas, mas elas colocam a esses mesmos homens uma lealdade incomparável, tanto a seres como políticos também. Na política tem muito isso, homens colocando outros homens como se fosse realmente no lugar do próprio Deus, como se fosse resolver todos os problemas deles, o que por acaso a gente devia confiar neles para resolver todos os nossos problemas e que eles seriam incriticáveis. Não é assim. A Bíblia nos ensina que não é assim. A Bíblia fala que nós não devemos confiar no outro homem. O homem que confia no outro homem faz a carne mortal ao seu braço, como eu li. Ou seja, o homem não pode colocar um outro homem com uniforme de lealdade no lugar da lealdade que esse homem tem que colocar a Deus. Homens erram, homens são defeituosos, homens cometem erros. A nossa lealdade deve ser sempre ao Senhor e não a homens. Essa foi a minha pregação, espero que tenham gostado. Vamos fazer uma pequena oração para encerrar aqui esse vídeo. Levante a mão para o céu. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe as pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão ouvindo essa oração, meu Deus, que elas possam saber em quem elas devem confiar, em quem elas devem dar a sua lealdade, que é ao Senhor, acima de todas as coisas, para que elas não venham a ser enganadas por homem nenhum, que elas não venham idolatrar, meu Deus, seja lá qual for o homem, seja lá qual for a criatura, meu Deus, mas que elas possam se render a Ti, que elas possam saber que elas dependem de Ti, que elas possam saber, meu Deus, que elas devem serem governadas por Ti, que não há outro ser igual a Ti. Meu Deus, faz com que elas confiem na Tua palavra, nas Tuas testemunhas e em Ti, Pai. Que elas confiem naquilo que provém de Ti, que elas se afastem daquilo que não pertence ao Senhor. Meu Deus, abençoa essas pessoas, faz com que elas venham andar em santidade, faz com que elas venham andar em justiça, faz com que elas venham a compreender a Tua santa palavra, faz com que elas venham se desviar do mal e se arrepender de seus pecados, confiar no Senhor Jesus Cristo e receber o perdão e a salvação de suas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim eu encerro esse vídeo com essa oração. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da oração. Espero que tenham gostado da pregação. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau.